Você já se perguntou, isso é certo? Eu devo fazer isso mesmo? Quem sou eu? Eu devo abrir mão do que eu quero para fazer essa outra coisa importante? Eu devo sacrificar aquilo que eu quero ter? O que eu preciso de verdade? O que é que eu tenho que fazer? Essas perguntas, além delas funcionarem muito bem pra gente, elas também são muito frequentes para alguns personagens de filmes, séries, livros e também de muitos super-heróis. O Homem-Aranha do Andrew Garfield perdeu o tio Ben, enfrentou vários vilões. O microfone tá sem ruído, será que pegou esse trovão? O Homem-Aranha do Andrew Garfield perdeu o tio Ben, enfrentou vários vilões, salvou Nova York e tudo mais. Mas o maior dilema dele, eu acho, tem a ver com a questão da Gwen e da promessa que ele fez pro pai dela sobre ficar longe dela por conta dos perigos que se relacionar com um super-herói, né, são naturalmente envolvidos. E a gente sabe que o Peter do Andrew Garfield ficou com a Gwen e a gente sabe o que aconteceu no final das contas, né? É triste. O Homem-Aranha do Miles Morales tenta equilibrar bem as suas identidades enquanto tenta ser um bom filho e ser o Homem-Aranha, mas principalmente ele luta para fazer a sua própria história, para não deixar que o destino, que parece inevitável para todos os Homem-Aranha de todas as dimensões, se repita com ele. Então quem decide quem ele é? É possível fazer as coisas do jeito dele, sem aceitar um destino imposto. O Homem-Aranha do Tom Holland também passou por diversos desafios, crises, problemas, mas eu acho que os mais relevantes, os mais fortes e profundos, têm a ver com a revelação da sua identidade e também depois, nesses últimos filmes, com a decisão de ter a sua identidade completamente esquecida por todos. Além, é claro, do peso de ter confiado nos vilões para poder ajudar eles e no final dá muita bosta. Acaba perdendo a Tia May nessa brincadeira aí. E sobre Homem-Aranha Brand New Day, pega meu inglês, melhor eu falar um novo dia. Sobre Homem-Aranha 4, é melhor ainda falar isso. E sobre Homem-Aranha 4 eu vou falar um pouquinho depois nesse vídeo. Então o Homem-Aranha já passou por muita coisa, mas hoje eu trago pra vocês aqui nesse vídeo o que eu acho que seja talvez a maior crise existencial do Peter Parker de todos os tempos. Só no cinema, porque eu não sou um leitor muito ativo de quadrinhos. Então foi mal aos fãs do Homem-Aranha que estão assistindo esse vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Luan Dallagnol e está chovendo muito lá fora. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a chuva com esse microfone. Eu espero que não, porque eu desativei o ruído. E a chuva é um ruído lá fora, né? Pra mim, a maior crise existencial que o Peter Parker / Homem-Aranha já passou tá no filme Homem-Aranha 2 com Tobey Maguire, que inclusive é muito parecido com meu tio Nuno. Homem-Aranha 2 é um dos meus filmes favoritos da vida, ele me marcou muito na infância, então é muito nostálgico assistir ele. E quando eu assisto eu gosto ainda mais do que quando eu assistia na infância. Na infância eu gostava de ver o Peter virando mortal enquanto um carro tenta bater na motinha dele, falando pras crianças comerem salada, a cena do trem, a ação, Dr. Octopus, Homem-Aranha pulando por aí, batendo em todo mundo, salvando Mary Jane. Essa era a graça, né? Não entendia tanto da história, mas hoje eu consigo ver, né, quando a gente cresce, né, a gente consegue analisar um pouco melhor a profundidade da história, pegar ali coisas que você não pegava antes. Então é muito legal poder ver hoje em dia, com esses olhos de adulto, como o Peter Parker é um cara ferrado, como a vida dele é completamente ferrada e problemática. E quando a gente é criança, a gente não consegue entender tão bem isso. Entender que ele é só um cara que quer assistir a menina que ele gosta no teatro e não consegue porque ele tem que impedir um bando de criminosos nas ruas. Na verdade, tem muita coisa bagunçadíssima na vida do Peter Parker e eu adoro como esse filme trabalha isso. Então esse é um dos filmes mais profundos de super-heróis, porque o filme todo o Peter tá se perguntando: quem sou eu? É muito filosófico o negócio. Eu não tenho tempo de ser o Peter Parker por conta de ser o Homem-Aranha, mas tudo na vida de super-herói tá indicando que nem Homem-Aranha ele é. Então, quem ele é? O Peter perde o seu trabalho de entregador de pizza, ele esquece do próprio aniversário, o seu melhor amigo Harry odeia o seu alter ego por achar que ele assassinou seu pai, o Peter não tem dinheiro, e aí a Tia May, que é outra que também não tem dinheiro, dá vintão pra ele, então ele recebe dinheiro da Tia May, que tá precisando pagar as contas também. Ele esquece o próprio aniversário, eu já falei? Por não ter dinheiro, ele não consegue pagar o aluguel, e aí ele perde os vintão que ele ganhou da Tia May pro proprietário, pra aquele proprietário maluco, que tem uma filha que sempre foi apaixonada pelo Peter Parker.
Todos nós sabemos disso. O Peter se atrasa para as aulas, ele não consegue ver a peça da Mary Jane, e tudo isso porque a vida de super-herói tá sugando ele por completo. Por medo de colocar a vida da Mary Jane em risco, ele não se relaciona com ela, e agora ela até arrumou outro cara. Então a vida dele tá deixando de existir por conta da vida como Homem-Aranha. E no meio de tudo isso, a imprensa ainda tá destruindo a imagem do Homem-Aranha. Imprensa essa que ele mesmo trabalha, onde eles dizem que o Homem-Aranha é uma ameaça, que ele trabalha com os vilões, que ele só faz besteira. Então, como escolher, como decidir quem você é, como o Peter deve decidir se ele é o Homem-Aranha ou não? O filme vai nos mostrar que talvez a resposta seja um caminho inevitável entre essas duas pessoas. O primeiro fator que vai influenciando essa transformação do Peter são as causas interiores. Como ele tá se sentindo, como ele sente que essa vida já tá insustentável. Fora isso, logo depois dele ver a Mary Jane beijando outro cara depois da peça de teatro que ele não conseguiu ver porque ele parou uns bandidos no trânsito, os poderes dele começam a falhar. Do nada. E aí entram os fatores externos que forçam ele a pensar sobre essa vida de herói. A vida de Peter Parker tá ferrada, os poderes dele estão instáveis, então a ideia de ser o Homem-Aranha ou não já começa a sondar ele. Depois ele impede que o Octopus destrua metade da cidade com a invenção dele, beleza, a gente tem essa função positiva, importante do Homem-Aranha na cidade, como o cara que ajuda as pessoas e salva Nova York, impede desastres, né? E é inclusive isso que sustenta a ideia dele de continuar sendo o herói. A gente tem um outro questionamento interessante sobre identidade, que é quando o Dr. Octavius acredita que a sua vida é a sua invenção, sua vida inteira se foi quando o seu projeto dá errado. E é exatamente isso que faz dele o vilão desse filme. Depois do Homem-Aranha salvar o banco do Dr. Octopus com a Tia May, salvar a Tia May e tudo mais, tem uma cena que eu acho que ela é engraçada de tão triste. O Peter é chamado pelo JJ Jameson a ir até a festa do astronauta no planetário pra tirar algumas fotos. E o Peter ele tem uma onda de azar nessa cena e são tantas coisas que dão errado. Primeiro que todos os canapés e aperitivos que o Peter tenta pegar somem e acabam na exata hora que ele tenta pegar. Ele vai tirar foto de um casal, ele não vê que aquele visor da câmera tá tapando a lente, aí quando ele vai tirar o visor, o casal sai. E primeiro que ele nem tá sendo pago pra isso, o JJ Jameson riu da cara dele quando ele falou do pagamento. O Harry já tá bebaço e começa a falar sobre o pai dele, que o Homem-Aranha matou o pai dele, que o Peter é um babaca porque é amigo do Homem-Aranha. O Peter descobre que o astronauta, filho do JJ Jameson, é o namorado da Mary Jane. A Mary Jane diz que o Peter não é nada além de um lugar vazio pra ela. O Harry dá 2 bufetadas na cara do Peter. E o astronauta ainda anuncia o casamento com a Mary Jane. E o Peter ainda tá lá pra tirar fotos de tudo isso. E depois, os poderes dele falham de novo. Ele fica sem teia e agora descobre que ele também não consegue escalar. Ele pega um jornal, percebe que a visão dele tá ruim. E no jornal, Homem-Aranha rouba banco com o Dr. Octopus. Então o Peter tá no ápice da sua crise. Ele vai até o médico e o médico diz que ele não tem nenhum problema no corpo e que o problema dele tá na mente. O Peter diz que o seu amigo tá sonhando que ele é o Homem-Aranha e que no sonho ele perde seus poderes. E aí o médico acha aquela situação estranha e pergunta pro Peter: por que seu amigo sobe pelas paredes? Por que ele lança teia? Quem ele acha que é? E o Peter diz que esse é o problema. Ele não sabe o que achar. Que loucura não saber quem você é. Sua alma desaparece. Só incertezas. É o que o médico diz pra ele. E o médico diz literalmente pra ele que talvez ele não devesse ser o Homem-Aranha subindo pelas paredes. E é por isso que ele acaba caindo. Sempre temos uma escolha. A cena que vem depois deixa bem claro que esse ideal de Homem-Aranha do Peter, ele tá muito enraizado na figura do Tio Ben. E em decidir fazer o que é certo com os poderes que ele adquiriu pra cumprir com essa expectativa do Tio Ben, né? Não vou falar essa frase. Todo mundo... Não digo tá de saco cheio dessa frase, né? Mas... vocês sabem. Ainda ali, ser o Homem-Aranha era uma forma de se livrar, talvez, da culpa que ele sente pela morte do Tio Ben. Ele diz pro Tio Ben que ele não pode mais viver esse ideal, que ele é só o Peter Parker e que ele ama a Mary Jane. E então, o Peter desiste. Na verdade, ele faz o que ele acha que é certo naquele momento. E aí começa. Pam, baram, pam, baram, pam, baram, pam, baram. Ring... Calma, eu não tô no tom. Raindrops keep falling on my head. And I said in the night. Eu não sei a letra.
Raining Fridays and landed on the rain. Those raindrops keep falling on my head, make me falling. Because I'm free. O Peter agora é só o Peter. E é bom, né, quando a gente decide ser uma coisa e cumpre com aquela coisa, e não fica questionamentos e não fica dúvidas. E ele é só o Peter Parker. E agora ele consegue ser só o Peter Parker. Ele não se atrasa pras aulas, ele vai pra vários lugares, ele faz coisas, ele vê a polícia passando e continua mastigando cachorro quente. Ele mexe com um pneu de uma roda na casa dele. Pensando agora, eu acho que... será que ele tava consertando a motocicleta dele? Por isso que ele mexe com o pneu? Agora que eu tô pensando nisso. Ele tem o seu tempo e ele consegue finalmente ir na peça de teatro da Mary Jane. E ela fica tão surpresa que até esquece as falas no teatro. O Peter quer se reaproximar dela, mas ela disse que agora é tarde, ela vai se casar com o astronauta. Mas ainda assim ela disse que o Peter tá diferente. O JJ Jameson recebe o traje do Homem-Aranha, percebendo então que o Homem-Aranha desistiu. E enquanto isso, o Peter tá vendo a criminalidade nas ruas e não fazendo nada. E depois de visitar o túmulo do tio Ben, ele decide contar a verdade pra tia May de que no dia da morte do tio Ben, tudo que aconteceu foi culpa dele. Ele diz ser o culpado por isso, porque o tio Ben levou ele pra um lugar achando que o Peter ia ficar num lugar, mas o Peter mentiu, querendo ficar em outro pra ganhar dinheiro, pra impressionar a Mary Jane. E nessa, todos nós sabemos, né, que ele viu o ladrão roubando o dinheiro, passa na frente dele e ele não faz nada. E ele diz a icônica frase: "E quem disse que isso é problema meu?" E esse ladrão que ele deixou passar foi o ladrão que depois matou o tio Ben. E é isso que ele conta pra tia May, que fica visivelmente chocada. Não, Siri, não tô falando com você. Enquanto isso, o Dr. Octopus tenta pegar o trídio do Harry pra ele fazer de novo aquela invenção maluca dele. E o Harry faz um acordo dizendo que ele só vai ter o trídio se ele trouxer o Homem-Aranha pra ele. E que pra ele achar o Homem-Aranha, ele tem que ir até o Peter Parker, que vai saber onde ele tá. O Peter continua vendo a criminalidade aumentando. No mesmo instante, ele vê uma casa pegando fogo. Mas agora ele tá sem seu traje. Então ele salva a garotinha como Peter Parker. E aí, os questionamentos voltam. Porque a figura do Homem-Aranha talvez seja maior do que os desejos do Peter Parker. E aí ele tá de novo em dúvida. Ele deve abrir mão do que ele mais quer? Ele não deve ter o que quer? Quantas vezes nós também, né, não temos que abrir mão das coisas que a gente quer para fazer algo importante? Ou pelo bem de alguém? E o quão doloroso isso pode ser às vezes? E o quanto isso nos custa? Mas pro bem de alguém ou de algo além do nosso próprio bem, vale a pena. E é isso que ele pensa quando pula de um prédio e grita: "Eu voltei!" E depois ele cai desse prédio. E na dublagem é muito bom, que ele diz: "Me quebrei, me quebrei." Quando o Peter decide de novo ser o Homem-Aranha de fato, ele não tá mais preso a essa ideia ou a essa expectativa do tio Ben ou a esse desejo de suprir a culpa. É algo que o Peter decidiu. É algo que ele sabe agora como vai ser, o que exatamente ele vai ter que sacrificar. Ele decide ser aquilo que é melhor para a cidade. É aquela ideia da cabra lá do Kung Fu Panda 2, que todos nós temos um passado, mas não é o nosso passado que nos define, é o restante da nossa história, o que decidimos ser. O Harry tinha dito pro Octopus não machucar o Peter e a primeira coisa que o Octopus faz é lançar um carro na lojinha que o Peter tá. Ainda bem que o Peter era o Homem-Aranha, né? Senão ele tinha matado e não teria conseguido a informação. E aí agora que o Octopus raptou a Mary Jane e falou: "Olha, fala pro Homem-Aranha e em tal lugar, tal hora." Agora o Peter está no Prime. O Peter está farmando ar. Ele deve voltar de fato a ser o Homem-Aranha. Ele pega seu traje de novo no escritório do JJ Jameson. E aí a gente tem uma das melhores cenas de ação de todos os tempos, que é o Peter contra o Dr. Octopus, a cena do trem. Só que eu não vou me alongar a falar dessa cena, senão o vídeo vai ficar muito gigante, porque só essa cena já podia, sei lá, valer um vídeo. É uma das melhores cenas de ação dos filmes de super-herói e dos filmes. É fantástico. E aí depois o Peter tá todo ferrado e ainda é pego pelo Dr. Octopus, mesmo com o pessoalzinho do trem tentando impedir, né? Coitados. Eles se colocam à frente lá. É bonitinho, mas é óbvio que não ia adiantar nada. O Dr. Octopus leva o Peter até o Harry vai matar o Homem-Aranha, mas tira a máscara e descobre que o seu maior inimigo, na verdade, é o seu melhor amigo. E desiste de matar ele. Aí o Peter sai e vai atrás da Mary Jane. Né, a gente tem toda aquela sequência final, o Peter derrota o Dr. Octopus e depois a Mary Jane descobre que o Homem-Aranha é o Peter Parker, quem diria.
Então ela meio que entende, né, o porquê dele não poder ficar com ela. Ela entende, mas no final, assim como o Peter Parker pode decidir o que fazer, o que sacrificar e decidir quem ele é, a Mary Jane também tem o direito de decidir, de escolher com quem ela quer ficar. E assim, ela sai do seu casamento esse que o JJ Jameson estava desesperado pelo quanto ele ia gastar, e assim ela vai até o Peter, até o Homem-Aranha. Então, quem é o Peter Parker, quem é o Homem-Aranha? Ele ouviu muitas coisas das pessoas, ele ouviu que ele é um cara legal, mas que vacila de vez em quando, do dono da pizzaria, que ele é brilhante, mas preguiçoso, do Dr. Connors, que ele é o assassino do pai do Harry, que ele é um lugar vazio pra Mary Jane, que ele é uma ameaça, mas no fim, só ele sabe a verdade sobre si mesmo. E só o Peter pode decidir quem vai ser. E ele é um homem de dois mundos, ou um homem de vários mundos, que é algo que tem uma ligação com a gente também. No filme é bem diferente, é sobre você ser ou não ser um herói. Mas eu acho de verdade que isso está muito ligado com a nossa vida social, com a nossa vida no geral, e com essa ideia profunda sobre a nossa própria personalidade. Será que a gente tem certeza absoluta de quem a gente é? Será que a gente acredita mesmo naquilo, naquela ideia? Será que a gente gosta mesmo de tal coisa? No fim, o Homem-Aranha é tão bom, tão popular, porque ele é só uma pessoa normal tentando lidar com a própria vida. Agora é a review de Homem-Aranha 4 pra vocês. Uma mini review rapidinho do que eu achei do filme. Cara, que filmaço. Que filmaço. Bom, eu acabei de assistir, na verdade faz umas 2 ou 3 horas, porque eu tive que dar aula antes de gravar esse vídeo. Aqui é meu estúdio onde eu dou aula de desenho. Eu assisti Homem-Aranha Um Novo Dia e o filme é muito bom. Muito. Que filmaço. Enquanto eu fazia esse vídeo sobre Homem-Aranha 2, eu achei que essa seria a maior crise existencial do Peter mostrada nos cinemas. Eu sei que sempre tem isso, o Peter Parker sempre vai ter confrontos e dilemas morais e vai ter que se ver numa crise onde ele tem que tomar decisões importantes, mas eu não imaginei que esse quarto filme traria tanto isso. Então talvez se eu tivesse assistido esse filme antes de gravar, a minha certeza de que o Homem-Aranha 2, que ainda continua icônico e muito bom, sobre ele ser o filme que melhor aborda essa crise existencial do Peter Parker, não seria tão precipitada. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Então podem ficar tranquilos. Eu quero falar de um jeito que não revele, que não estrague a experiência de vocês. O filme acabou de lançar. Não vou dar spoilers que vão estragar a experiência, tá? Primeiro que esse filme tem um dos melhores começos de filmes de Homem-Aranha, mostrando ele atuando de fato na cidade, derrotando vilões, e a vida com o Peter Parker, e como tá esse Peter Parker do Tom Holland agora, e ele desenvolvendo as teias, o início da crise sobre os poderes dele, sobre o DNA dele, sobre a mutação, e as mudanças que vão acontecer com ele no corpo, né, e na mente. Como esse Peter Parker agora é muito querido, muito amado, tem a chave da cidade, ajuda a polícia de uma forma que a polícia tá de acordo, ao mesmo tempo que ele tá solitário pra caramba como nunca antes. Ao mesmo tempo que ele tá vendo a pessoa mais importante da vida dele, que é a MJ, numa outra vida sem ele. E feliz nessa outra vida sem ele, porque ela nunca conheceu ele, né? Agora que ela esqueceu dele. E o seu melhor amigo também, tendo essa outra vida feliz. Então ele tá de novo nesses dois mundos, assim como acontece em Homem-Aranha 2. Então ele é querido pela cidade ao mesmo tempo que tá super solitário. Cara, e o filme é muito bom. Eu posso tá me empolgando porque eu acabei de ver. Pode acontecer, só o tempo vai dizer isso. Pode ser que essa pequena análise, nessa partezinha do vídeo, seja só um retrato de um menino empolgado com o filme novo do Homem-Aranha. Pode ser. Só o tempo vai dizer se eu tô empolgado ou se o filme é realmente muito bom. Porque ele equilibra muito bem ação, comédia, emoção, tristeza, comoção, referências com filmes antigos do Homem-Aranha, tem as referências aos quadrinhos, né? E é um outro exemplo dessa crise existencial do Peter Parker. Eu não sabia que isso ia estar tão ligado com esse tema, né? Que é tão presente no segundo filme. E diferente do segundo filme, agora o Peter ele não tá perdendo os seus poderes. Agora os poderes ele estão evoluindo, ele tá melhorando os poderes. Ele tá se transformando de uma outra forma. E os poderes estão tendo proporções maiores. E o fato dele estar triste, o fato de algumas coisas estarem traumatizando ele, o fato dele estar nessa solidão profunda, mexe diretamente com o DNA e mutação dele. Então, enquanto ele deixa de ser o Peter Parker, o corpo dele vai entendendo que ele é muito mais uma aranha.
E esse Homem-Aranha do Tom Holland é muito carismático. O Tom Holland é um baita ator. Ele não é, nossa, tipo, sublime, mas ele é um baita ator. Ele entrega a sinceridade, sabe? Do sorriso, da decepção, do choro. E do que é, dessas fraquezas do Peter Parker, desse otimismo e dessa leveza também do Peter Parker, do bom humor. Esse filme, ele é resumido naquela frase do trailer, que é: às vezes o Homem-Aranha tem que fazer coisas que vão deixar o Peter Parker arrasado. E aí tem a série Sync, a Max do Stranger Things, e é melhor eu nem falar nada sobre, né? Ó, o que eu vou falar agora pode ser a pista de um spoiler, mas não é spoiler, tá? A série Sync pode ter saído de Stranger Things, mas algumas coisas de Stranger Things não saíram dela. É um filme que faz você se orgulhar de gostar do Homem-Aranha, sabe? É um filme que consegue homenagear muito bem a pessoa que o Homem-Aranha representa. Talvez um dos arcos de Peter Parker mais bem trabalhados e desenvolvidos do cinema, se fechando nesse quarto filme. Se fechando não, né? Construído até esse quarto filme. E quem ele é? Ele é o Homem-Aranha ou ele é o Peter Parker? No filme, o Peter responde exatamente essa pergunta. Pode ser que isso aqui seja um retrato de uma pessoa empolgada e com o tempo eu falei, nossa, viajei aquele dia. E pode ser que não. Pode ser que daqui 2 anos, daqui sei lá quanto tempo eu ainda fale, cara, é isso, esse filme é isso. Melhor do que o No Way Home? Não sei. Talvez, tá? Talvez. A questão de não se bastar só pela homenagem, pela nostalgia dos 3 Homem-Aranhas, talvez sim, tá? Porque o No Way Home se basta muito nisso, né? Ele é um filme-evento por isso. Esse filme é um filme-evento, é um filme completo, sem isso. Sem exagero. Sem exagero. Eu posso estar elevando as expectativas pra você agora. Você vai lá, vai assistir, e ainda assim, você vai ver que esse filme é muito bom. E não, a Sony não me chamou pra assistir o filme antes de todo mundo. Não entendo como isso pode acontecer. Só porque o meu canal não é gigante? É isso, gente. Comentem aqui qual é o Homem-Aranha favorito de vocês, se é o do Andrew, do Tom Holland ou do Tobey Maguire. Digam a opinião de vocês, digam o porquê vocês acham isso. Vamos fazer a melhor discussão sobre qual é o melhor Homem-Aranha dos cinemas nos comentários desse vídeo. É isso, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo e falou!